Então, meus irmãos, numa breve introdução, nós vimos que a partir do capítulo 12, Paulo passou a discorrer sobre as aplicações, né, do relacionamento do cristão com a vida, né? Ele começou falando como o cristão deve se relacionar com Deus, depois com ele mesmo, depois com o próximo. E agora no 13 ele vai dar continuidade a isso, né, levando ao cristão ao entendimento de como ele deve se comportar e como ele deve agir, né, em sociedade. Nós vamos ver que ele vai falar sobre a autoridade, né, na figura do Estado, depois como o cristão deve se relacionar com a lei, e depois como o cristão deve se relacionar com o dia da volta do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a lerem do versículo 1 ao versículo 7. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo ele escreve, né, esse capítulo para a igreja, né, localizada em Roma, e aí nós precisamos sempre nos voltarmos ao contexto. Provavelmente, os cristãos de Roma eles estavam tendo muita dificuldade em obedecer às autoridades da época, do Império Romano, tendo visto que o Império Romano era um império extremamente brutal, né? Eles se utilizavam indevidamente da força, eles perseguiam, eles matavam, era um governo marcado também pela corrupção, eles adoravam a deuses e eles, né, consideravam os seus líderes como figuras, né, que deveriam ser dignas de honra, de louvor, de adoração. Eles se colocavam como deuses. E aí, provavelmente, os cristãos lá de Roma estavam com extrema dificuldade de obedecer àquela autoridade que, né, se mostrava muito contrária à palavra de Deus e aos ensinamentos cristãos. E Paulo ele vai tratar isso, né, porque diante de um governo idólatra, brutal, impuro, como o Império Romano, ele fala que os cristãos devem dever obediência à autoridade. E aí nós vamos entrar no texto para ver de que forma Paulo está falando isso e como o cristão deve se relacionar com essas autoridades. Versículo 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Ou seja, Paulo inicia falando que todos, né, não há exceção. Todo homem, né, na figura de ser humano, não está isento de obedecer às autoridades. Seja ele rico, pobre, né, branco e negro, todas as pessoas devem se submeter às autoridades. Ou seja, todo extrato social, toda a sociedade, sem exceção, deve se subjugar às autoridades civis, estabelecidas, né, conforme os regimentos das leis de cada localidade. E isso quer dizer que todo mundo deve estar sujeito às leis, às ordenanças, a tudo aquilo que é produzido enquanto ordem para a sociedade. E nós vamos ver que isso é instituído pelo próprio Deus. Quando ele fala aqui de autoridades superiores, ele não está aqui defendendo nenhum tipo de governo. Ele não está aqui classificando, né, um governo tirano, ou um governo monarca, ou um governo republicano. Ele não está falando sobre formas de governo. Quando ele fala sobre autoridade superior, ele está descrevendo a figura do Estado, né? Ele está descrevendo uma instituição responsável por reger
e administrar a sociedade, como a sociedade deve se comportar. E Paulo, ele fala que Deus é contra tipo de qualquer anarquia, quando ele fala isso. Né? Ou seja, qualquer tipo de falta de governo é contrário à vontade de Deus. Porque Deus estabeleceu o governo, Deus estabeleceu a instituição Estado. E aí ele coloca as pessoas que ali estão ocupando como um estado superior. Não porque elas são dotadas de poder, mas porque elas momentaneamente estão ocupando um espaço de autoridade, né, exercendo sobre as outras pessoas. Por isso que Paulo fala aqui sobre autoridades superiores. Porque não há autoridade, ele continua no versículo 1, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, toda a autoridade humana para governar provém de Deus. Deus, antes de qualquer coisa, estabelece e levanta reis, governadores, imperadores, prefeitos, presidentes, governadores, enfim. Deus os levanta, mas assim também como os derruba. É o próprio Deus, em sua autoridade suprema, que estabelece esse tipo de autoridade na relação entre homens, né? E nós nem sempre vamos entender o motivo de Deus levantar, né, governadores injustos, porque o Senhor, Paulo, através, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala aqui que toda autoridade. Então, tanto aqueles que governam com justiça, quanto aqueles que governam com injustiça, foram estabelecidos pelo próprio Deus para ali estarem. E nós temos que compreender que nem sempre nós vamos entender os motivos disso. Né? Por que Deus levanta governos injustos, muitas vezes corruptos, autoritários? Mas Paulo enfatiza que toda a autoridade ela provém de Deus, seja ela boa ou ruim. Por que, meus irmãos, que toda a autoridade provém de Deus? Porque a autoridade de Deus ela está acima e por detrás de toda a autoridade humana. Nenhum homem se levanta para governar sem antes tivesse sido estabelecido pelo próprio Deus. E é através dos governantes injustos e justos que Deus executa os seus planos secretos e eternos. Muitas vezes nós não vamos compreender, mas é através, muitas vezes, desses homens que Deus executa os seus planos para levar a história ao fim que ele mesmo estabeleceu, ao fim que ele mesmo determinou. Assim, aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Justamente por nós não conhecermos o plano maior de Deus, é que muitas vezes nos questionamos, né, sobre algumas coisas que vemos nesse mundo. Um exemplo que, enquanto eu estava estudando, eu vi, é que nós muitas vezes não sabemos o porquê, por exemplo, Deus permitiu que se levantasse na China um governo extremamente ateísta, uma ditadura ateísta, né? O país se encontrava com inúmeros missionários, com um número de cristãos relativamente alto, mas nós vemos que a partir desse levante, né, de um governo totalmente autoritário, ditatorial, houve a expulsão de missionários, né, ele taxou e fechou igrejas, ele passou a regrar como iria ser o culto, e a partir disso os cristãos se encontraram obrigados a se reunir em cavernas, em lugares escondidos, em pequenas casas, e nós não sabemos as razões por que Deus permitiu isso, mas nós temos um pouco de noção nesse caso específico. Nós vemos que hoje a igreja subterrânea, que é conhecida como a igreja lá na China, possui um número superior ao número de cristãos nos Estados Unidos. Então nós vemos que aquele levante, né, de um governo ditatorial, perseguidor da igreja, acabou resultando no progresso, né, e no avanço do reino de Deus, na pregação do evangelho, ainda que de uma forma totalmente diferente. Isso não quer dizer que nós devemos orar ou pedir a Deus uma ditadura, Deus nos livre disso, mas é uma mostra de que o Senhor, ele estabelece governos e determina situações que muitas vezes nós não vamos entender, mas que sempre cooperam para o avanço do reino dele. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela. Pois a autoridade é ministra de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Nós vemos no 2 que Paulo ele enfatiza sobre a questão de se opor à autoridade.
E aí nós precisamos compreender alguns pontos. Ele está aqui enfatizando a necessidade de nós nos submetermos, obedecermos às leis, mas ele aqui não está sendo contra e proibindo os cristãos que, como cidadãos, têm o dever de se levantarem contra posturas, decisões, condutas dos governantes que não estão em observância aos princípios que nós prezamos, aos princípios da palavra de Deus. Portanto, o cristão ele também tem como dever não só se submeter, mas também condenar e denunciar os desmandos, ou seja, as práticas indevidas dos governantes que se levantam e usam da autoridade dada por Deus de forma indevida, da forma como não deveriam. Portanto, nós temos essa obrigação de resistir a toda lei e ordenança que representa desobediência a Deus e à vontade de Deus. Porque Paulo aqui em todo o tempo não fala de uma obediência cega, servil, ou seja, que está refém de toda e qualquer vontade da autoridade. E um exemplo disso na Bíblia que nós vemos é Faraó, né, que ele ordenou a matança dos meninos hebreus. Mas as mulheres parteiras, elas desobedeceram esse ordenamento. Por quê? Porque elas estavam defendendo um bem maior, a vida, que é um preceito estabelecido por Deus e que deve ser preservado por nós, resistindo à autoridade de Faraó. O outro exemplo é Daniel. Não podia orar naquele período, né? Se não fosse orar para o soberano do império. O que ele fez? Ele abriu a janela e deixou todo mundo ver que ele estava orando. É uma desobediência civil. Mas por quê? Porque ele estava, antes de qualquer coisa, obedecendo a Deus. Um outro exemplo, no Novo Testamento, foram os apóstolos, diante do Sinédrio, né? Eles foram interrogados e proibidos de pregarem em nome de Jesus em Jerusalém. E o que eles fizeram? Saíram de lá e continuaram a pregar o Evangelho. São algumas amostras da Bíblia de desobediências civis, porque representavam, antes de tudo, né? Se nós obedecêssemos essas leis, estaríamos desobedecendo a Deus. E nós devemos obedecer a Deus antes de qualquer homem. Versículo 4. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Ministro de Deus. O significado dessa palavra é diácono, ou seja, servo. Os ministros, as autoridades, eles são servos de Deus, ministros de Deus. Ou seja, o governante ele não está lá para se servir. Ele está lá para servir a Deus, servindo as pessoas, servindo, né, o povo. E nós vemos que ele aqui enfatiza que é para fazer o bem e para coibir o mal. Deus, ele nos proíbe a vingança, né? Nós vemos na Bíblia que nós não devemos pagar o mal com o mal, nós não devemos nos vingar, mas o Estado, ele se levanta como um ministro de Deus para justamente retribuir as pessoas que praticam o mal. Praticam, né, o mal ao próximo, a si mesmo. Então, o governo não pode ser tolerante ao mal, assim como ele deve exercer o bem, fazer o bem para as pessoas. Então, é uma boa lembrança para nós, enquanto cristãos, para nos posicionarmos nesse mundo. Quando o governante ele não está fazendo o bem e ele está deixando de combater o mal, ele está em desobediência à ordem de Deus. Versículos 6 e 7. Temos, porém... Não, eu leio um 12. E é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo novamente fala, né, da figura da autoridade como ministro de Deus. Dessa vez o significado é outro. Não é mais diácono, agora é sacerdote. Ou seja, nós precisamos nos lembrar daquela palavra que nós sempre vemos, que é a palavra vicário, ou seja, uma espécie de substituto. Paulo está colocando aqui, né, inspirado por Deus, o governante enquanto um substituto de autoridade nesse mundo. E aí nós vemos a responsabilidade que essas pessoas que ocupam esses cargos possuem, né? E por isso nós devemos nos submeter e obedecer, mas também confrontá-los quando nós vemos que eles estão extrapolando e utilizando de forma indevida a autoridade dada por Deus. Versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei.
Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Paulo ele encerra, a relação do cristão com a autoridade para falar agora como o cristão se relaciona com a lei. Ele inicia falando que não fiquem devendo nada a ninguém. Ou seja, o cristão ele realmente não deve dever nada a ninguém. Ele está falando aqui de forma literal. O cristão ele deve zelar para ser um bom pagador, não se utilizar, de meios ilícitos nos seus negócios, nas suas relações comerciais, não ser caloteiro. Ele deve ser honesto, deve zelar, por um bom nome, porque, sobretudo, ele está sendo, um cristão, levando o nome de Deus também nas suas condutas. E ele está falando aqui que há somente uma dívida, que nunca é esgotada, que é a do amor. Essa dívida o cristão nunca vai satisfazer, vamos dizer assim. Ele sempre deve estar constantemente amando. Portanto, o amor permanece devendo ser exercido a todos, ao amigo e ao inimigo. E aí que entra, o dilema do cristão, nessa dualidade, não dualidade, mas nesse conflito de carne e espírito, de amarmos não só aqueles que merecem, não só aqueles que nós gostamos e nos fazem o bem, mas também aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que querem o nosso mal, aqueles que a todo tempo, de repente, querem nos ver caídos, tropeçando, enfim. Nós devemos amar a todos. E esse amor ele não deve ter fim. O amor não pratica o mal contra o próximo. 9. Vamos ler o 9 e o 10 novamente. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Nós vemos que Paulo aqui cita algumas ordens da lei, e todas elas estão em relação à forma como o cristão se relaciona com o próximo. E tudo parte do amor, nós vemos aqui. Por exemplo, se você ama o seu próximo, você não vai roubar o cônjuge dele. Se você ama o seu próximo, você não vai tirar a vida dele. Se você ama o seu próximo, você não irá roubar aquilo que é de propriedade dele. Por isso que ele fala, não furte. Se você ama o seu próximo, você não vai cobiçar, você não vai invejar aquilo que pertence a ele. Ou seja, a síntese da lei é o amor a Deus e ao próximo. E aqui ele está enfatizando o amor ao próximo. Aí nós vamos ler agora do 11 ao 14. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Nós vemos aqui agora que Paulo falou da relação do cristão com a autoridade, falou da relação do cristão com a lei, em relação ao seu amor ao próximo, e agora Paulo ele vai falar sobre como o cristão deve se relacionar com o grande dia, com a volta de Cristo. E ele aqui enfatiza: e diga isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Esse sono aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre uma vida de pecado, sobre uma vida desregrada, uma vida de desobediência a Deus, uma vida sem compromisso com as coisas do Senhor. E aí ele fala, é hora de despertarem do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E aí é bom a gente explicar o que ele está querendo dizer aqui com a nossa salvação está agora mais perto. Nós precisamos compreender que nós já recebemos a nossa salvação, a partir do momento que nós cremos na obra salvífica de Cristo, mas ele fala que a nossa salvação está mais perto. E aí nós precisamos explicar. Em relação à justificação, nós já fomos salvos, Nós já fomos alcançados pelo Senhor e fomos livres do pecado, porque nós fomos justificados em Cristo e não há nenhuma condenação mais sobre nós, que esteve sobre Cristo na cruz.
Em relação à santificação, estamos sendo constantemente salvos do poder do pecado. Essa luta, esse processo desafiador que todos nós enfrentamos e que nós vamos enfrentar até os últimos dias da nossa vida. É a luta contra o pecado e contra o poder do pecado na nossa vida. Essa luta contra a carne. E é um processo que vai durar, né? E ao longo da caminhada, nós vamos sofrendo correções, né? A graça de Deus vai nos alcançando, circunstâncias da vida vão nos moldando e nos fazendo mais parecidos com Cristo. E aí nós vamos sendo salvos do poder do pecado sobre nós. E também temos a salvação relacionada à glorificação. Ou seja, nós seremos salvos em plenitude da presença do pecado. Nós iremos receber um corpo glorificado, sem mácula, sem qualquer tipo de falha, de pecado, né? Em perfeição, onde não haverá mais pecado. Ele vai ser erradicado. E aí, em relação a essa salvação que Paulo está falando, ele está dizendo aqui, ó, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele está falando sobre essa salvação. A salvação plena do contato com o pecado, da existência do pecado nas nossas vidas. E aí ele continua. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ou seja, o que Paulo está falando, esse mundo que nós estamos vivendo, assim como a noite, vai passar. O dia ele vai raiar, o dia está chegando. Ou seja, nós estamos vivendo como se numa espécie de madrugada, né? Nesse intervalo de noite para o nascer do dia. Nós estamos bem perto da volta do nosso Senhor Jesus, né? E ele está nos dizendo, por isso que nós devemos despertar. A noite já está indo embora, o sol já está raiando, o Senhor está vindo. E ele diz que obras das trevas aqui é toda a iniquidade do nosso coração, né? De tudo que está ao nosso redor também neste mundo, é a presença do pecado, tudo de errado. E ele diz que nós devemos nos abster, nós devemos, né, nos distanciar, deixar essas práticas de lado, deixarmos tudo isso para trás e nos revestirmos de quê? De roupas limpas, de uma nova forma de vida, uma vida pura, uma vida, né, de piedade. Tudo que é pertinente ao cristão parte do princípio de uma vida iluminada. Por isso que aqui ele fala, versículo 13, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e em ciúmes. O que Paulo está querendo dizer aqui quando ele fala que nós devemos andar como a luz do dia? Nós devemos andar como se nós estivéssemos diante das pessoas. No dia, né, durante o dia, todo mundo vê todo mundo, o que cada um está fazendo, né? À noite é algo mais escondido, né? E ele fala, não andem como se estivessem à luz do dia, que as suas obras sejam, né, obras de luz, obras boas. E aqui ele fala sobre algumas práticas pecaminosas que o cristão deve se abdicar, tanto no dia de hoje como no tempo, né, da igreja de Romanos, que eram práticas muito comuns na época, né? Não em orgias, ou seja, não em desregramento sexual, não em bebedice, ou seja, embriaguez, né? A bebida ao extremo, não em impudicícios, ou seja, todo tipo de imoralidade sexual, não em dissoluções, ou seja, uma vida desregrada, palavrões, palavras indevidas a um cristão, longe de ciúmes, contendas, né, picuinhas, né, esse tipo de coisa que às vezes é muito comum, acaba sendo um pecado aceitável, entre aspas, né, mas que também deve ser combatido, né, e deve ser observado por nós. Não devemos viver em contendas, em conversas, né, de fofoca, de ciúmes também, que eram práticas características do Império Romano, mas que nós vemos também hoje em dia. E até é engraçado porque Paulo ele fala muito sobre essa diferença, né, de obras das trevas, da noite, né, e do dia. Hoje nós nem vemos isso, né? Hoje as práticas, ninguém faz questão de esconder nada, mas nós devemos viver de forma santa e piedosa para o nosso Senhor Jesus. Versículo 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham a satisfazer os desejos da carne. Paulo ele encerra enfatizando o antídoto para uma vida desregrada, que é o quê? Que é a própria pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo ele é a solução para que não vivamos nessa vida, né, entregue às práticas mundanas e impuras. Estarmos unidos em Cristo e firmados no seu poder é o que nos leva a vivermos conforme a vontade de Deus e não a nossa. Né? Não abrindo brechas, como ele fala aqui no final. Não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Os desejos eles estão aqui. Todo o tempo querendo fazer com que nós
façamos a vontade própria, né, a nossa própria vontade. Mas ele diz que a gente não tem que abrir brechas, né, não devemos dar ouvidos à nossa própria vontade, mas estando plenamente firmados no Senhor, para que a gente faça sempre a vontade dele. Amém?